E hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre os dons do Espírito Santo? Para nós entendermos, irmão Joel e amigos, primeiramente sobre os dons do Espírito Santo, nós temos que partir de uma grande verdade, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7. Eu utilizo o Espírito Santo ou o Espírito Santo me utiliza? Qual é a grande verdade? Tem muitas pessoas que acreditam que elas utilizam o Espírito Santo, e não é assim. Nós não utilizamos Deus, é Deus que nos utiliza. E agora no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios deixa bem claro essa grande verdade. Posso ler? Por favor. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Para benefício comum. Na minha versão fala para o que for útil. Ou seja, o Espírito Santo não simplesmente sai concedendo os dons e você utiliza da forma que você bem entender. Ele só é concedido, o dom só é concedido quando há necessidade, quando ele vai ser útil. Exatamente. Caso contrário, o Espírito Santo não vai te utilizar, não vai te conceder o dom. E você não pode brincar com os dons espirituais também. Você não pode brincar com os dons do Espírito Santo. Então nós vamos ver agora na prática isso que nós falamos aqui. Mateus capítulo 28, no versículo 19. Mateus 28, 19. Abra sua Bíblia aí, hein? Abra sua Bíblia ou busque aí no seu celular. 29, qual que é o versículo? 28 e 19. De Mateus. Capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, que eles deveriam compartilhar o conhecimento que eles receberam de Jesus com toda a criatura, com todas as nações. Eles deveriam, assim como Jesus fez deles discípulos, eles deveriam fazer discípulos de todas as nações também. Agora, como isso seria possível? Eram 12 homens, pessoas simples, sem estudo, mal falavam o idioma deles e bem mal ainda. Como que seria possível? Humanamente era possível? Impossível, humanamente falando. Era impossível. Eles não tinham como, essa é uma grande verdade também, eles não tinham como realizar ou cumprir essa ordem de Jesus. Porém, junto com a ordem, Jesus fez uma promessa, que está em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus deixa uma promessa que seria o meio pelo qual seria possível eles realizarem. Sim. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora sim está o meio. O meio seria o poder do Espírito Santo que desceria sobre eles. E através agora deste poder que eles receberiam, aí sim, eles conseguiriam ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, o mundo inteiro. Eles iriam alcançar com a pregação do Evangelho. Essa foi a promessa de Jesus. E eles receberam essa promessa, se cumpriu na vida deles, nós vamos ver na sequência. E o resultado de eles terem recebido o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre eles, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas Colossenses capítulo 1, versículo 23, se você quiser anotar, fala, o apóstolo Paulo afirma que este evangelho já havia alcançado toda a criatura debaixo do céu. Eles conseguiram cumprir a ordem de Jesus, realizar aquele fato que humanamente era impossível, mas eles conseguiram através do poder do Espírito Santo. E vamos ver agora como, de maneira mais evidente, que o poder do Espírito Santo se manifestou a eles. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8 até o 10. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, a outro, a realização de milagres, a outro, profecia, a outro,
o dom de discernir os espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Interessante, aqui se encontram então os dons do Espírito Santo, ou seja, a manifestação do poder do Espírito Santo. O poder prometido a eles se manifestou desta maneira aqui. E o apóstolo Paulo descreve: sabedoria, eles careciam de sabedoria? Com certeza. Com certeza. Eles eram pessoas simples, com pouco conhecimento, pouca sabedoria. E agora, essa sabedoria foi concedida a eles. A sabedoria que vem de Deus, aquela pura. Interessante, irmão Jonathan, baseado nesse texto aqui, uma mesma pessoa não tem todos os dons. Sim. O Espírito Santo concede para uma pessoa um dom, para outra pessoa ele já consegue outro dom, para cada um é um dom diferente. Sim. Só que o objetivo desses dons é o benefício comum. O benefício comum. Né? A utilidade na igreja, o crescimento mútuo da igreja. Qual dom é mais importante que o outro? Todos são importantes, todos são necessários. Nenhum é mais importante que o outro. Cada um tem a sua área de atuação também. Por isso que, como o irmão Joel nos lembrou aqui, cada pessoa recebe um tipo de dom. Não é uma pessoa recebe todos os dons e o outro fica sem. Não, cada um recebe um dom do Espírito Santo. E todos eles trabalham agora para benefício mútuo, o crescimento da igreja, que é o objetivo do Espírito Santo, a utilidade. Senão ele não é concedido. Agora, irmão Jonathan, no último versículo que nós lemos, tem uma coisa que me chamou a atenção. Né? Porque foi tendo uma lista de dons aí, né? Dom da sabedoria, dom de curar, da fé. Fé é um dom. Eu achei interessante isso aqui. Né? E tem pessoas que têm uma fé, às vezes é um irmão simples, mas tem uma fé fantástica. É um dom que o Espírito Santo concedeu àquela pessoa, né? E vem desenvolvendo essa lista aí. O outro tem o dom de realizar milagre. Tem pessoas que não têm esse dom, mas Deus deu esse dom para outros, né? O dom de profecia. Agora, o último versículo falou o seguinte: a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Por que isso me chamou a atenção? Porque eu já vi algumas pessoas evangélicas tristes porque não receberam ainda o dom de línguas e acham que será que Deus não me aceitou? Será que Deus não tem misericórdia de mim porque não me deu ainda o dom de línguas? Acham que ela só é aceita por Deus, só é reconhecida pelo céu se receber esse dom. Pode ser que a pessoa nunca receba esse dom. Sim, pode ser que receba outro. Mas tenha recebido outro. Agora, uma outra coisa ainda dentro disso aqui. Variedade de línguas. Variedade de línguas, não línguas desconhecidas. Interessante aqui, né? São línguas realmente que são faladas por nações. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Então, o irmão Jonathan agora começou a destacar um detalhe. Variedades de línguas. Línguas estranhas, é o que muita gente fala aí. A Bíblia fala sobre línguas estranhas? Olha, nós não vamos entrar nesse detalhe hoje. Hoje nós estamos falando apenas sobre os dons do Espírito Santo, né? Nós vimos que são vários dons, né? Uma pessoa recebe um dom, outra recebe outro dom, uma pessoa não recebe todos os dons. Não fique triste se você não tem o dom de língua, o dom... Não. Agora, é o Espírito Santo que escolhe qual dom você vai receber. Nós não usamos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos utiliza. E ele sabe, né, a necessidade, a utilidade que vai ser